Meus irmãos, que bênção. Ele ainda quer ser seu amigo de verdade. Glória a Deus. Que louvor especial. Glória a Jesus. Que fala de uma forma tão grandiosa à nossa alma, ao nosso coração. Se eu não fosse crente, tivesse também afastado do Evangelho, ao ouvir um louvor desse, eu aceitava Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. É muito especial. Queridos, eu quero nessa noite convidá-los a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Atos. O texto que lemos, estaremos nessa noite trazendo uma palavra da parte de Deus, uma palavra que falou muito ao nosso coração no dia de hoje. Essa palavra que renova, que restaura. Eu creio que nessa noite há pessoas, irmãos, irmãs, e quem sabe pessoas da sua família também estão tendo a oportunidade de ouvir a nossa transmissão. Eu quero nessa noite trazer uma palavra com o tema Os Tempos da Ignorância. Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 17, versículo de número 30, Paulo, lá em Atenas, ele prega a palavra do Senhor. E Lucas registra esse episódio, esse momento. Ele narra, ele fala, ele historia, glória a Deus, ele registra esse fato. Então, no capítulo de número 17, versículo de número 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, Paulo, depois de passar por algumas regiões, todos nós conhecemos a história de como Paulo chega a determinado lugar e tentando passar algumas regiões e não conseguindo, por razões óbvias, ele chega, glória a Deus, lá em Troade, e em Troade Deus manifesta-se a ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele tem uma visão, e nesta visão ele vê um varão, um homem macedônio, lhe dizer: passa a Macedônia e ajuda-nos. Por ocasião da sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, depois de passar por muitas regiões, pregando o Evangelho, pregando a palavra, testificando de Jesus, falando do amor, da grandeza de Deus, ele passa em Lídia, glória a Deus, ele passa em Troade, e vai passando as cidades, de modo que aqui nós vemos uma direção divina para o trabalho de evangelização. Deus manifesta-se e diz: Paulo, passa a Macedônia, glória a Deus, e ajuda-nos. De modo que Paulo obedece, ele passa a Macedônia, chega a Filipos, ali ele implanta uma igreja. E aliás, dica de passagem, essa igreja, a igreja de Filipos,
uma igreja afetuosa, amorosa, que ajudou muito o ministério apostólico de Paulo. Eu diria, meus irmãos, que essa igreja, a igreja de Filipos, glória a Deus, é a igreja que mais Paulo tinha apreço, carinho, afeto, amor, porque essa igreja era uma igreja que assessorava Paulo, ajudava Paulo, socorria Paulo, glória a Deus. E Paulo pregou a palavra ali em Filipos, ganhou vidas, glória a Deus, ganhou vidas, de modo que Lídia, glória a Deus, se converteu, sua família, sua casa, glória a Jesus, e foi uma bênção, glória a Deus, de tal forma que ele foi preso, colocado com Silas no cárcere, e todos nós conhecemos a história e sabemos como Paulo foi liberto da prisão, quando orava e cantava com Silas, e por volta da meia-noite, quando orava e cantavam, Deus mandou ali, glória a Deus, um terremoto que abalou os alicerces daquela cadeia, daquela prisão, meus irmãos. E Paulo foi solto, depois ele saiu para outros locais, de modo que ele foi, glória a Deus, atravessando fronteiras, vencendo os limites, passando os limites geográficos, glória a Deus, passando por Tessalônica, Bereia, até que chegou em Atenas. Sabemos o quanto Paulo sofreu em Filipos, em outras regiões por onde ele passou, como sofreu perseguições dos judeus, como os judeus os perseguiram, e ele teve que sair de cidade para cidade, glória a Deus, a fim de pregar o evangelho. Paulo, ele era perseguido por causa da palavra, por causa da verdade. Mas, meus irmãos, Paulo chega em Atenas, e de modo, meus irmãos, que Atenas, uma das cidades da Grécia, glória a Deus, e pesquisando sobre essas regiões geográficas, hoje a Grécia, ela está situada no sudeste da Europa, tem uma população de mais ou menos 13 milhões de habitantes. A Grécia hoje, ela tem um PIB nominal de 220 bilhões, e não é somente isso, a expectativa de vida dos gregos chega a 80 anos hoje. 96% da população grega hoje na Grécia são de nacionalidade própria, grega, sendo que o restante são de nacionalidades de outros países que residem e que moram na Grécia. De tal forma, amados, que o cristianismo é a religião predominante, com 96% de predominância na Grécia. E a capital da Grécia é Atenas. Isto é a Grécia hoje. E quando nós olhamos para Atenas, glória a Deus, como capital da Grécia hoje, nós fazemos um comparativo com a Grécia, ou melhor, com Atenas do tempo passado, do tempo bíblico, do tempo de Paulo. Atenas hoje, queridos, tem uma população de quase 4 milhões de habitantes. O turismo é uma das principais fontes de renda, glória a Deus, de Atenas. Atenas é o berço, foi o berço da filosofia, chegando, meus irmãos, a ter 4 escolas acadêmicas muito concorridas. Atenas, glória a Deus, era adornada com prédios públicos magníficos. Dizia-se que dramaturgos, poetas
glória a Deus, e historiadores afluíam para Atenas e ali recitavam as suas obras, de tal forma, amados, que corria para Atenas também, afluía para Atenas intelectuais, glória a Deus, de todas as partes da Grécia, eram atraídos para Atenas. Atenas era chamada, glória a Deus, no tempo passado, era chamada de a cidade dos deuses, glória a Deus. No tempo passado, a Atenas antiga era chamada, glória a Jesus, a cidade dos deuses, devido, meus irmãos, às centenas de templos de mármore, adornados com ouro, com prata e com bronze, as centenas de imagens, glória a Deus, de deuses, de ídolos, de heróis, altares e inscrições sobre os deuses. Por isso Atenas era chamada de a cidade dos deuses, devido às centenas de templos, centenas de altares, centenas de imagens de deuses e de heróis. De tal forma, amados, que Paulo chega nessa cidade, e ao chegar nessa cidade, glória a Deus, Paulo começa a andar pelas ruas. Andando pelas ruas, ele começa a observar os grandes templos, o Paternon, templo de Atenas, depois Poseidon, de outros deuses, centenas de milhares, glória a Deus, altares, imagens. A cidade tinha vários prédios públicos, e aliás, prédios públicos, glória a Deus, oriundos da idade de ouro de Atenas, no tempo de Péricles. Meus irmãos, ali em Atenas havia a Ágora. A Ágora era um espaço público da cidadania, glória a Deus, onde, meus irmãos, todos tinham voz política, glória a Deus, glória a Jesus. Vou pegar aqui outro microfone, glória a Jesus. Muito bem. Os irmãos aqui estão me assessorando, tem um problema aqui no microfone, glória a Deus, mas é bênção de Deus. Então, meus irmãos, Atenas tinha essa população hoje. Atenas hoje tem uma população de quase 4 milhões de habitantes. O turismo, glória a Deus, é, na verdade, meus irmãos, uma das principais fontes de renda. Atenas é o berço da filosofia, chegando a ter 4 escolas, glória a Deus. De modo, meus irmãos, que muitos concorriam para essas escolas. Mas no tempo do apóstolo Paulo, essas escolas, glória a Deus, eram escolas famosas, universidades famosas ali em Atenas. Havia 3, glória a Deus, em todo aquele período, em todo aquele mundo de então: Alexandria, Atenas e Tarso. De modo que as escolas acadêmicas de Atenas eram muito concorrido. Queridos e amados irmãos, essa cidade era chamada Cidade dos Deuses, conforme falamos aqui, devido às centenas de imagens, altares, inscrições sobre os deuses. Ali havia a Ágora, espaço público da cidadania, onde todos tinham voz. Por exemplo, assuntos que permeavam aquele lugar: política, arte, cultura, história, tradições, triunfos, permeavam os discursos inflamados dos oradores. Conceitos, ideias, pensamentos eram expostos ali na Ágora. Também, meus irmãos, havia grande fluxo de pessoas em trânsito, glória a Deus, pois ali também concentravam-se feiras, mercados. Por isso que quando Paulo entra em Atenas, ele sai andando e vislumbrando as ruas, os lugares, e Paulo chega a esse local, Paulo chega a esse lugar, glória a Deus.
Paulo, ele foi preparado, glória a Deus, e ele prega para duas classes de pessoas ali em Atenas. Ele prega para os judeus, que era uma classe de pessoas exclusivistas, fechadas em si, glória a Deus. Paulo, ele aprendeu aos pés do grande mestre Gamaliel, judeu. Mas também Paulo, meus irmãos, ele tinha bagagem, conhecimento, preparado para pregar para os filósofos ali de Atenas. Haja visto Atenas ser, glória a Deus, o berço da filosofia. Ali havia filósofos. Então Paulo, ele anda pelas ruas de Atenas, glória a Deus, e ele chega a essa praça principal. Ele chega a esse local chamado Ágora, ou praça principal, onde as pessoas afluíam, debatiam, onde os oradores pregavam e traziam seus discursos inflamados. Assuntos como política, arte, cultura, história, tradições, triunfos eram debatidos ali. Então havia um grande trânsito de pessoas, e Paulo chega a esse local, Paulo chega a esse lugar, glória a Deus, para pregar a palavra. E interessante é que quando Paulo aguardava Timóteo e Silas, a sua alma se afligia, a sua alma se angustiava pelo fato de ele estar vendo, contemplando uma cidade tão entregue à idolatria. E ele prega a palavra, ele anuncia a palavra, glória a Deus. E quando os filósofos escutaram Paulo pregar, escutaram Paulo transmitir a palavra de Deus ali na praça principal, alguém perguntou: o que quer dizer esse homem? Quem é este? O que ele prega? Glória a Deus. É claro que Paulo pregava no idioma grego, porque Paulo, glória a Deus, ele falava aramaico, mas também falava grego, glória a Deus. E Paulo prega no grego, glória a Deus, de modo que todos escutavam e compreendiam o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava anunciando. Paulo estava falando sobre Jesus, glória a Deus, e a ressurreição. De modo, meus irmãos, que Paulo é tomado e é levado, glória a Deus, ao Areópago. E o Areópago, queridos, ficava localizado numa colina, chamada Colina de Marte. E o Areópago era um tribunal de sábios, assembleia de homens eminentes. Paulo foi levado a eles, Paulo foi colocado ali no meio desses homens, glória a Deus, e eles indagam e perguntam, glória a Deus, que nova doutrina é essa? O que é que ele estava pregando? E Paulo começa a anunciar a palavra para os sábios de Atenas, glória a Deus. Ele começa a anunciar a palavra para os sábios de Atenas. E é interessante como no capítulo de número 17, ele começa a dizer, iniciando ali, glória a Deus, no versículo, glória a Jesus, de número 19, e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber nós que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E Paulo, estando no meio do Areópago, Paulo disse: homens atenienses, varões atenienses, em tudo vos vejo, glória a Deus, um tanto supersticiosos. Paulo está dizendo: em tudo vejo vocês religiosos, tementes. Glória a Deus, essa é a palavra correta. Porque havia um senso de religiosidade tremenda naquele povo, naquela cidade. Glória a Deus. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, perceba que a palavra aqui, santuário, não está no singular, está no plural. Isto quer dizer que havia centenas de santuários na época, naquele tempo. De modo que ele diz:
porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E aí ele traz a palavra, e mais lá na frente, glória a Deus, a abordagem que ele faz sobre esse Deus desconhecido, lá na frente, ele diz assim no versículo 30: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Glória a Deus. E o versículo de número 31, Paulo diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Glória a Deus. Tempo da ignorância. Paulo percebe o quanto, apesar de ser religiosos, apesar de ser pessoas que tinham, glória a Deus, uma religião, mas Paulo percebe o quanto eram ignorantes. E essa palavra ignorante, para alguns pode soar como um tanto forte. No entanto, vamos entender o que significa a palavra ignorante ou ignorância. Glória a Deus. Ignorante é o estado de pessoa desprovida de conhecimento de algo ou alguma coisa. O que Paulo está dizendo aqui é que o tempo, glória a Deus, da ignorância, ou seja, o tempo da falta de conhecimento, terminou, acabou. É o que Paulo está dizendo. Por que Paulo diz isso? Porque agora a palavra da verdade é pregada, a palavra da verdade agora é anunciada, glória a Deus. Por isso Paulo está dizendo que o tempo da ignorância terminou. Então ignorância é o estado, coloque isso aí no seu coração. Ignorância, glória a Deus, é o estado de pessoa desprovida de conhecimento de algo ou de alguma coisa. Meus irmãos, quando Paulo fala isso, ele traz ao lume lá atrás, quando ele diz assim: eu passei nas vossas ruas, andei no meio, glória a Deus, de vocês, não pude deixar de perceber, não pude deixar de ver os vossos santuários, os altares, as imagens. E aí Paulo, ele faz uma abordagem sobre a ignorância daqueles homens acerca de Deus. Então nós percebemos que, mesmo sendo pessoas religiosas, tendo uma vastidão de deuses, santuários, eram pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento. Glória a Deus. De tal forma, amados, que quando nós olhamos para isso, nós vamos direto à mitologia grega. Pois, glória a Deus, a mitologia grega nada mais é do que a tentativa do homem em suprir, glória a Deus, a instintiva necessidade de estar perto de uma divindade. Os homens, por causa dessa ânsia, esse anelo, esse desejo de estar perto de algo superior, criaram os mitos, as lendas, de modo que essas lendas, esses mitos, traziam histórias fantasiosas, em ciclos intermináveis de guerra, de batalha entre o bem e o mal, que nunca tinha fim. De deuses criados pela fantasia humana, glória a Deus, que eram suscetíveis aos pecados dos homens. De tal forma, amados, que Paulo fala dessa ignorância, dessa falta de conhecimento real acerca do verdadeiro Deus, glória a Deus. E é impressionante como Paulo vai abordando e vai falando, e trazendo essa realidade para os ouvidos daqueles homens.
que zombaram, que escarneceram dele, chamando ele até de apanhador de sementes, de tagarela. Aquela pessoa que era, glória a Deus, para eles, Paulo era apenas um meio sábio, ou um sábio que vivia de, glória a Deus, de partes de sabedoria dos outros, de retalhos de sabedoria dos outros, de conhecimento dos outros. Mas Paulo começa a trazer a palavra, e é incrível como a palavra acerca de Deus, que eles nunca, glória a Deus, esperavam Paulo trazer essa abordagem tão precisa, tão profunda acerca de Deus, e promove uma ação internalizada na alma de cada um deles. Glória a Deus. Então as mitologias dos povos da Grécia, de Roma, do Egito, da Pérsia, da Babilônia, da Índia, são evidências, glória a Deus, dessa instintiva necessidade do homem buscar estar perto de uma divindade, de algo superior. E Paulo traz para os atenienses e mostra o quanto eles eram ignorantes, porque por causa dessa necessidade instintiva de estar perto de algo superior, de uma divindade, eles criam seus deuses, eles criam suas mitologias, histórias fantasiosas de heróis, de semideuses. Mas Paulo traz, glória a Deus, ele diz: o tempo da ignorância acabou, glória a Deus. Meus irmãos, o homem criou os mitos e lendas para querer se aproximar de alguma divindade. E qual era a realidade de Atenas? Qual era a realidade ateniense no tempo de Paulo? Primeiro, eles tinham filosofia, glória a Deus. Segundo, eles tinham símbolos e insígnias que retratavam a sua religiosidade. Terceiro, os atenienses, meus irmãos, gastavam tempo em absorver tudo quanto era novidade, no entanto, não conheciam a Deus. Perceba, tinham filosofia, os atenienses tinham filosofia, berço da filosofia, glória a Deus. Eles tinham símbolos, insígnias que retratavam essa religiosidade em sua alma. E eles também gastavam tempo em absorver tudo quanto era novidade. No entanto, eram ignorantes. No entanto, não conheciam a Deus, não conheciam ao Senhor. E eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que grande massa de cristãos do nosso tempo moderno tem absorvido as novidades, as modas, estereótipos, glória a Deus, com finalidade de preencher sua alma inconstante e inquieta, mas são ignorantes acerca de Deus, acerca do Senhor, não conhecem a Deus. E eu venho dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, glória a Deus, que é tempo de conhecer a Deus, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se lançar aos pés do conhecimento da palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o que poderíamos definir como ignorância? Haja visto ignorância, meus irmãos, de como já falamos aqui, ser alguém desprovido de conhecimento de algo ou de alguma coisa. Paulo está dizendo: eu andei no meio de vocês, andando no meio da rua, eu percebi os vossos santuários, os altares, e eu descobri um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Os atenienses tinham filosofia, glória a Deus, tinha símbolos e insígnias que retratavam a sua religiosidade, gastavam tempo para absorver tudo quanto era novidade, no entanto não conheciam a Deus. E convenhamos, meus irmãos, não é diferente hoje.
Não é diferente nos dias de hoje. Uma grande massa de pessoas que se dizem religiosas, tem, glória a Deus, conhecimento filosófico, tem conhecimento acadêmico, glória a Deus, tem, glória a Jesus, símbolos, insígnias que retratam sua religiosidade, gastam tempo em absorver tudo quanto pode acerca de novidade, no entanto, não conhecem a Deus. Ao Deus desconhecido, disse Paulo. E o que poderíamos dizer? As definições acerca do tempo da ignorância. Eu diria, meus irmãos, que o tempo da ignorância é marcado pelas trevas, glória a Deus, que instala seu trono na alma do homem. O tempo da ignorância é um tempo em que as trevas têm o seu trono na alma do homem. É o tempo da ignorância. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quando você conhece a verdade, quando você conhece a Deus, quando você conhece a palavra, oh glória, o trono de Deus é estabelecido. Então, o tempo da ignorância, uma das definições ou características do tempo da ignorância é que é um tempo em que as trevas têm o seu trono na alma do homem. Quem sabe nessa noite eu estou me dirigindo a pessoas que um dia cantaram na igreja, que um dia pregaram na igreja. Quem sabe nesse lar, nessa casa, haja algum familiar que esteja afastado do evangelho, que esteja distante da igreja, distante do Senhor, em que as trevas se instalou na sua alma, glória a Deus. Mas nesta noite eu venho dizer para você, em nome de Jesus, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, glória a Deus. O tempo da ignorância é um tempo em que as trevas têm o seu trono na alma do homem. É um tempo em que o homem caminha sozinho na adversidade, sem o socorro divino. Eu quero louvar a Deus, eu quero glorificar a Deus nessa noite, porque não estamos sós. O crente não está sozinho, glória a Deus. Podemos sentir a mão de Deus todo dia, podemos sentir a mão do Senhor nos sustentando, podemos sentir, glória a Deus, a companhia do nosso Deus. Não somos órfãos, irmãos. Você não é órfão, glória a Deus. Irmã, você não é órfã, aleluia. Você, meu irmão, não é órfão, bendito seja Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: você não está só, bendito seja Deus. Por quê? Porque Deus, aleluia, está contigo, glória a Deus. Porém, aleluia, aqueles que vivem o tempo da ignorância, é um tempo em que o homem caminha sozinho na adversidade, sem o socorro divino. Graças a Deus, porque quando passamos por lutas e por prova, a mão de Deus, o socorro de Deus, a vitória de Deus, a providência de Deus, a graça do Senhor nos envolve, nos sustenta, nos dá força, nos capacita a andar mais uma milha, chegar mais uma milha, glória a Deus. A graça de Deus, o socorro de Deus nos ajuda a andar, a caminhar, bendito seja Deus. Por quê, pastor? Porque não estamos sozinhos. Não somos ignorantes quanto, aleluia, à vontade de Deus. Sabemos quem é Deus, sabemos quem é o Senhor, conhecemos e sabemos a palavra que fala sobre a sua santidade, o seu poder, a sua soberania, o seu senhorio, a sua graça redentora, a sua mão potente e salvadora. Sabemos que Deus é um Deus de justiça, é um Deus que se ira e que julga, mas também é um Deus, glória
glória ao Senhor que nos ajuda, que é misericordioso, é bondoso, a sua bondade nos segue todos os dias da nossa vida, seja na cidade, seja no campo, seja em cima de uma bicicleta, até mesmo no veículo. A mão de Deus está nos socorrendo, a mão de Deus está conosco. Bendito seja Deus. No entanto, meus irmãos, aqueles que vivem o tempo da ignorância, de falta de conhecimento acerca de Deus, essas pessoas andam sozinhas, caminham sozinhas na adversidade, sem o socorro divino. E quando a adversidade se abate sobre a alma deles, o único meio de que eles acham de se livrar é colocar uma bala na cabeça, é acabar com a própria vida. Eu venho dizer para você nessa noite que há um socorro de Deus para a sua alma, há um socorro de Deus para você, meu irmão. Bendito seja Deus. Queridos, definições do tempo da ignorância. O tempo da ignorância é um tempo em que as trevas têm seu trono na alma do homem. Deus não reina ali, Deus não é absoluto ali, Deus não é soberano na alma dessas pessoas. As trevas lhe cegaram o entendimento, as trevas lhe conduzem, lhe dirigem, não é a vontade de Deus. O tempo da ignorância é um tempo em que o homem caminha sozinho na adversidade, sem o socorro divino. O tempo da ignorância é um tempo em que o homem é potencialmente capaz de praticar atrocidades e barbaridades contra o próximo. É o tempo da ignorância. E Paulo diz, no capítulo 17, versículo de número 30, Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, glória a Deus, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Veja o que Paulo está dizendo, veja o que Paulo diz nessa noite. Glória a Deus. Por que eu tenho que me arrepender? Por que o homem tem que se arrepender? Glória a Deus, porque a verdade já está revelada. Não é algo mais obscuro. O homem em si só tem a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre escolher o bem e o mal. Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E aí ele vai dizer assim: em todo lugar os homens têm que se arrepender. Por que, pastor? Por que eu tenho que me arrepender? Por que eu tenho que me arrepender, pastor? Aí Paulo diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, do homem que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Veja, perceba, anteriormente Paulo diz assim: eu vi a ignorância de vocês acerca de Deus, porque vocês colocaram, erigiram aqui ao altar, onde colocaram ao Deus desconhecido. O meu Deus não é servido por mãos humanas, e Ele não habita em templos feitos pela mão dos homens, disse Paulo. Vocês são religiosos, no entanto, vocês têm filosofia. Vocês têm símbolos, insígnias que demonstram a sua religiosidade. Vocês procuram conhecer e saber as novidades.
mas são ignorantes acerca de Deus. O meu Deus não é servido por mãos humanas, como que precisando de alguma coisa. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: o meu Deus não necessita de nada. E o meu Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Por quê? Porque Paulo percebe a quantidade exacerbada de templos que havia em Atenas. E ele diz assim: o meu Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. E verdade é que os templos antigos eram feitos de mármore, adornados com ouro, com prata, com bronze, pedras preciosas, de modo que quando nações invadiam outra nação, eles saqueavam os templos, as riquezas do templo, porque além de ser adornados com ouro, com prata, com bronze e pedras preciosas, os templos antigos serviam como verdadeiros cofres, onde era alocado toda a riqueza do país ou toda a riqueza da cidade. De tal forma, amados, que Paulo diz assim: o meu Deus, o Deus que eu sirvo, não habita, não reside, não fica em templos feitos pela mão do homem. Aí eu encontro um texto que diz que Deus fez do crente da igreja templo, oh glória, e morada do Espírito Santo. Ele não habita em templos feitos pela mão do homem, mas ele habita dentro do crente, na alma do crente, na vida do crente, faz do crente morada, casa, residência. Bendito seja Deus. Celebre a Deus aí onde você está, glorifique a Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo diz assim: se arrependa, porque Deus determinou um dia para o fim. Há um dia determinado. Olhe para cá, preste atenção, glória a Deus, porque eu sei que antes que esse culto termine, Deus continuará falando ao teu coração, como Ele tem falado no transcorrer desse culto. Glória a Deus. Veja o que Paulo diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Um dia determinado para o fim. O dia está determinado. O dia está determinado. Paulo fala sobre o tempo. Paulo fala sobre o tempo. É impressionante como os gregos antigos tinham uma ideia cíclica de tempo. Ou seja, os gregos acreditavam na ideia cíclica de tempo, ciclos repetitivos, movimento circular, glória a Deus, movimento circular contínuo, caracterizado pelo retorno perpétuo de momentos passados, ou seja, uma reedição de acontecimentos passados. Então eles acreditavam, glória a Deus, nessa questão cíclica de tempo, o tempo circular, reedição de eventos que passaram, haveria de acontecer de novo, era o que eles acreditavam. No entanto, Paulo fala de outro tipo de tempo. Glória a Deus. Veja, versículo de número 31, porquanto tem determinado um dia, um tempo, em que com justiça há de julgar o mundo. E aqui, meus irmãos, Paulo, ele faz referência ao Cronos. O Cronos. O que é o Cronos, pastor? Tempo linear contínuo, o tempo contínuo onde ocorrem acontecimentos irrepetíveis e irreversíveis. Paulo está dizendo: o tempo vai passar e vai chegar o tempo determinado. Glória a Deus. E o que eu acho lindo, queridos, é que o homem não consegue determinar
o que vai acontecer no seu futuro. Por mais que ele projete, por mais que ele, glória a Deus, estude, por mais que ele faça projetos, jamais, porque sonhos é uma coisa, projetos é outra, glória a Deus. Os acontecimentos futuros pertencem a Deus. Deus, ele consegue olhar o passado, o presente e o futuro em apenas, glória a Deus, uma visão só. Ele conhece todo o tempo. O tempo foi feito por Deus e, portanto, Deus não está limitado a tempo e espaço. Glória a Deus. Então Paulo está falando de um tempo linear contínuo, um tempo contínuo onde ocorrem acontecimentos irrepetíveis e irreversíveis. E eu quero dizer para você nessa noite, glória a Deus, que a Bíblia fala do tempo. O tempo se apressa para a igreja. Glória a Deus. Receba essa palavra da parte de Deus nessa noite. O tempo se apressa para a igreja. Eu vou repetir. O tempo se apressa para a igreja. Coloca no telão aí, em nome de Jesus. Já estamos nos encaminhando para o final. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo de número 11, Paulo diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. O tempo se aproxima para a igreja. O tempo se apressa para a igreja. Glória a Deus. Veja o que Tiago 5 e 8 fala. Glória a Deus. Tiago 5 e 8. Glória a Jesus. Vamos lá. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. O tempo se aproxima para a igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, 1 Coríntios 7, 29. Glória a Deus, o tempo se aproxima para a igreja. 1 Coríntios 7 e 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Glória a Deus. O tempo está chegando, irmãos. Oh, glória. O tempo está chegando. A qualquer momento, a qualquer hora, glória a Deus, a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, e a igreja partirá dessa terra e estará com Jesus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O tempo se abrevia, o tempo se apressa para a igreja. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, o tempo também se apressa para o fim. Glória a Deus. O tempo também se apressa para o fim. Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. O tempo se apressa para o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 1, versículo de número 3. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo se apressa para o fim. Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 10. Glória a Deus. Livro da Revelação. Olha o que diz o texto: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Glória a Deus. O tempo se aproxima para a igreja. O tempo se apressa para a igreja. O tempo se apressa para o fim. E o tempo se apressa para o diabo. Glória a Deus. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Glória a Deus. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já
tem pouco tempo. Glória a Deus. O tempo, aleluia, se apressa para o diabo. Glória a Deus. Meus irmãos, o tempo se apressa para a igreja. Qualquer momento Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Cante, exalte, glorifique, enalteça o teu Deus. Glória a Jesus. Não fique angustiado ou aflito, suspenso com o que está acontecendo no mundo. Glória a Deus. As convulsões que estão acontecendo na terra, as guerras, as pestes, as doenças, os terremotos, a convulsão da natureza, tudo isso é uma prova, é uma evidência que o tempo está se apressando para o fim. Glória a Deus. O tempo está se apressando para a igreja. Daqui a pouco a igreja deixará essa terra, subiremos para estar com Ele para sempre, e nunca mais, nunca mais, nunca mais haverá choro, haverá, glória a Deus, morte, nem dor, nem lamento, porque as primeiras coisas serão passadas. Por isso, igreja do Senhor, você que está em casa, bendito seja Deus, glorifica, exalta, enalteça o teu Deus. Sabe por quê? Porque um dia, pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, glória a Deus, Jesus vai voltar. Glória a Jesus. Nós vivemos nessa terra, uma terra de aflições, de angústia, de dor. Glória a Deus. Às vezes, irmãos amados, que não tem nem o que comer em casa, bendito seja Deus, as suas prateleiras vazias, sua despensa vazia, não sabe o que fazer, e chora e lamenta. Eu quero dizer para você, isso vai passar. Quando Jesus tocar a trombeta, glória a Deus, haveremos de subir e estar com o Senhor para sempre. Então glorifica o teu Deus. O dia da igreja está chegando, o dia da igreja está chegando. Que dia é esse, pastor? O dia do encontro, o dia do encontro da noiva com o noivo, um dia em que os nossos corpos serão transformados, glória a Deus, onde a mortalidade dará lugar à imortalidade, o que é mortal dará lugar à imortalidade, e o que é corruptível dará lugar à incorruptibilidade. Glória a Deus. O canto de lamento dará lugar ao júbilo e louvores ao nosso Deus para sempre na glória. Cante, exalte, glória a Deus. O tempo se apressa para você, o tempo se apressa para a igreja. Oramando com Ramanai, Ramante com Ramanagassou Menecamanagai. Está difícil, irmão, eu sei, está difícil. Você pensa na sua alma, meu Deus, será que eu vou suportar? Será que eu vou aguentar? Mas está chegando o dia da igreja. Está chegando o dia da igreja. E quando esse dia chegar, a gravidade não vai segurar a igreja, os governos não vai segurar a igreja, político não vai segurar a igreja, Satanás não vai segurar a igreja. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a igreja tem um dono. Aleluia. A igreja é a herança divina. Bendito seja Deus. A igreja será levada dessa terra e estará com o Senhor para sempre. Oramanchou manacandara managai. O tempo se apressa para a igreja, o tempo se apressa para o fim, o tempo também se apressa para o diabo e os seus demônios. Mas também, meus irmãos, o tempo se apressa para o homem sem Deus e sem Cristo. Veja, por exemplo, o Salmo de número 89, versículo 48, que diz assim: que homem há que viva e não veja morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível?
Veja, por exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 6, glória a Deus, coloca no telão. Romanos 2, versículo 5 diz assim: mas segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no tempo determinado, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Versículo 6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. O tempo também se apressa para o homem sem Deus e sem Cristo. Glória a Deus. Veja Hebreus 10, versículo de número 37. Veja lá o que está escrito. Hebreus 10, versículo 37. Glória a Deus. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus, Ele vai voltar, e o que há de vir vai vir. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. O tempo se apressa para o homem sem Deus, o tempo se apressa para o homem sem Cristo. Veja, por exemplo, João 3,36. João 3,36, glória a Deus, aleluia. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Glória a Deus. O tempo do diabo está, aleluia, o tempo se apressa para o diabo, o tempo se apressa para o homem sem Deus e sem Cristo, o tempo se apressa para o fim, o tempo se apressa para a igreja. Veja o que Paulo diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Oh glória! Escute, nessa noite haverá um dia determinado. Esse dia está determinado no calendário do programa divino, e quando esse dia chegar, ninguém vai escapar. Apenas a igreja de Jesus será livrada desse dia, conforme está escrito em Romanos 8:1. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo este mundo, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. E o que esse dia que Paulo diz que está determinado trará consigo? O que esse dia que Paulo fala que determinado está reservado, terá reservado, glória a Deus. E eu digo para você nessa noite, esse dia que Paulo diz que está determinado, glória a Deus, é um dia de julgamento e sentença. Bendito seja Deus. É um dia de julgamento e de sentença. Veja, por exemplo, o que está escrito em Apocalipse 20, versículo 11. Glória a Deus, coloca aí. Olha só: e vi um grande trono branco. Eita! E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
e aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Oh Deus, esse dia que está determinado traz consigo julgamento e sentença. E esse dia, esse julgamento, essa sentença será para todos que rejeitaram e negaram a Jesus como seu Salvador. Hoje você tem a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher entre o certo e o errado. No entanto, saiba que o homem é pecador. Saiba que o homem precisa de um libertador, precisa de um salvador. E Deus enviou seu Filho, conforme João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho para morrer por você, para derramar o sangue dele por você. No entanto, você escarnece, você zomba, você rejeita o Filho de Deus. Esse dia que está determinado será para julgamento e sentença para todos que rejeitaram e negaram a Jesus. Glória a Deus. Por isto, nessa noite, você que está me assistindo, que está afastado, filho de crente, que rejeita Deus, que rejeita Jesus, nesta noite, escuta o que Deus está te falando, porque o tempo está se apressando para você. O dia está determinado, o tempo está se apressando para o fim. O tempo está se apressando para a igreja, o tempo está se apressando para o fim, o tempo está se apressando até mesmo para o diabo. O tempo está se apressando, glória a Deus, para todos que rejeitaram a Deus e viveram no pecado. O dia está determinado, o dia está determinado, glória a Deus, por Deus. E esse dia trará consigo o julgamento e a sentença. É por isso que hoje, diz a Bíblia, em todo lugar, Deus, disse Paulo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependa, porque esse dia está se apressando para chegar. Esse dia está se apressando para chegar, glória a Deus. O tempo que dará consigo julgamento e sentença, que será para todos que rejeitaram e negaram a Jesus, para todos que amaram os vícios e se deleitaram no pecado. E a sentença desse dia que chegará será o banimento eterno da presença de Deus. Quando esse dia chegar e trará consigo o julgamento, a sentença será o banimento eterno. Isso significa que nunca mais o homem terá a oportunidade de estar na presença de Deus. Porque o dia é hoje, é agora. O dia do arrependimento, da reconciliação, do ajustamento é agora, é hoje. Pede misericórdia a Deus sobre a tua vida, pede a misericórdia do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Ajusta a tua vida com Deus, ajusta a tua caminhada com Deus. Glória a Jesus. Nesta noite, pensa no que você está ouvindo, reflete no que você está ouvindo e vendo, porque além de você ouvir esta palavra, você consegue ver a olhos nus, glória a Deus, tudo que está acontecendo na terra. Isso são eventos, são sinais que está dizendo para você que o tempo está se apressando para o fim.
Faz o ajustamento nessa noite e não queira ficar eternamente banido da presença de Deus. Porque a sentença de banimento eterno é o distanciamento de Deus. Nunca mais você terá presença, nunca mais você terá acesso, nunca mais você terá, glória a Deus, a oportunidade de estar na presença de Deus, como você tem hoje, como você tem agora, aí mesmo na sala da tua casa. E qual é a sentença, pastor? Banimento da presença de Deus e incorrer na mesma condenação do diabo e dos seus demônios. E qual é, pastor? Ser lançado no lago de fogo. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para a tua vida. Deus não quer isso para a sua alma. Porquanto tem determinado um dia, Paulo diz assim: mas não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E aí, queridos, Paulo traz essa palavra, prega essa palavra. Ele fala do Deus Todo-Poderoso, do Deus tremendo, Criador e sustentador de todas as coisas, que nele nos movemos, que nele existimos, que nele vivemos. E quando Paulo termina de pregar, quando Paulo termina de anunciar o Evangelho, a palavra, a verdade, é impressionante que a pregação de Paulo causou 3 reações distintas naqueles que estavam ouvindo. Quando Paulo termina de pregar essa mensagem que eu estou pregando para você, falando desse Deus onipotente, onipresente, onisciente, falando desse dia que chegará, que trará consigo o julgamento e a sentença, e que esse dia se apressa para o fim, que o tempo se apressa para o fim. Quando Paulo termina de pregar, no meio do Areópago, na colina de Marte, tendo mais embaixo a cidade de Atenas, e mais em cima o Partenon, os templos, os santuários, todos que ouviram a pregação desse homem, vemos 3 reações distintas naquele grupo todo que ouviu a palavra. O primeiro grupo se divertia com a sua exposição, dizendo que ele era louco, zombando e escarnecendo dele. O segundo grupo adiou a sua decisão. Quanto a isso, te ouviremos depois. E esse segundo grupo não quiseram abandonar suas conveniências. Mas qual foi a terceira reação? Qual foi a reação do terceiro grupo? Glória a Deus. O terceiro grupo, aleluia, creu e passou a seguir a Jesus. Glória a Deus. Eu não sei qual vai ser a tua reação com essa pregação. Eu não espero, glória a Deus, eu não creio que ao ouvir essa mensagem você vai escarnecer, ter essa atitude de escarnecer, de zombar dessa grandiosa verdade. Mas espero que você não venha enveredar pelo caminho do segundo grupo. Quanto a isso, deixa para depois. Mas sinceramente eu espero que você tome a decisão que o terceiro grupo tomou, que aceitou, que acreditou, que creu e que passou a seguir a Jesus. Glória a Deus. Que nessa noite
Deus possa alcançar a tua vida. Se você crê nessa palavra, se você creu nessa palavra que Deus lhe dirigiu nessa noite, se arrependa. Reconheça que Jesus é o teu Senhor. Reconheça que Jesus é o teu Salvador. Declare de viva voz. Você que está afastado ou afastada, volta para a igreja enquanto é tempo. Porque arrependimento é mudança de estrada. Arrependimento é mudança de caminho. Arrependimento é entender os avisos que surgem diante de nós, que nos avisam que se nós continuarmos nessa estrada de pecado, de desobediência, de rebeldia, o fim é a tragédia eterna. Então nessa noite Deus está te dando um aviso. Nessa noite o Senhor está falando contigo. Glória a Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo, aos avisos que Ele está te dando nessa noite, e converta, mude de estrada, mude de caminho. Glória a Deus. E que nessa noite a graça de Deus envolva a tua alma. Você sabe que o que eu estou pregando nessa noite vai de encontro à sua carência, à sua necessidade. Glória a Deus. Mesmo sendo uma pessoa religiosa, espirituosa, glória a Deus, você precisa de Jesus, você precisa de Deus. Glória a Deus. Então, aí mesmo, na sala da tua casa, quem sabe nesse leito, doente, enfermo como você está, ou até mesmo no trabalho, aceita Jesus. Reconhece que precisa dele. Reconhece que precisa de Deus. Aceita Cristo como teu Salvador. Fale palavras de